Doutor, como o senhor tomou conhecimento dessa história e o que vocês já estão a par dessa situação, primeiro, até para instruir a população? A gente sabe que existe uma versão, é claro, por parte da defesa do acusado, mas vocês também têm a sua vertente com base nas imagens, nas provas, naquilo que vocês já conseguiram colher até agora, não é isso? Sim, Marlon, a gente tomou conhecimento da situação através da procura, né, do cliente, da vítima, dos familiares da vítima, né, contratou nosso escritório para a gente atuar como assistente de acusação nesses fatos. A gente já fez uma análise dos fatos, né, do que foi produzido, já a oitiva da vítima, a oitiva do acusado, tudo, o requerimento de flagrante, a representação do flagrante da autoridade policial perante o juiz e até agora, nos autos, não tem ainda uma posição do juiz. Mas, em relação à situação, a gente tem a nossa opinião própria aqui. Qual é? O nosso juízo de valor na análise dos fatos que já foram produzidos, né? Na análise do depoimento da vítima, do depoimento do acusado e das imagens que tem, né? A gente vem dizer que o processo penal, aqui, o direito ele é dinâmico, né? Então ele está em constante evolução, ele é interpretativo em muitos casos, né? A gente discordar da opinião de um operador do direito não quer dizer que ele está errado, a gente tem a nossa opinião, e é assim que o direito vai evoluindo, né? Através da discordância. O que a gente viu aqui são dois crimes praticados. Disparo de arma de fogo. Qual é o exemplo clássico do crime de disparo de arma de fogo? Com a gente, de posse de uma arma, atira para cima, atira para o lado. Então, esse é um exemplo de disparo de arma de fogo. Ele não tinha um alvo predestinado, né? Então, tu tem ali o porte de arma de fogo, né? Outro crime. O porte de arma de fogo, ele tem uma pena de 2 a 4 anos. O disparo de arma de fogo em via pública, ele tem a mesma pena. O que é que acontece no presente caso? A representação policial foi feita com base em um só desses crimes. Mas mesmo que fosse nos dois crimes. Então, o que é que a gente tem aqui? A interpretação da consulção, que é a absorvição, ou da soma. Aí tu tem que aprender a diferenciar. Quando os dois crimes do porte de arma e do disparo de arma se coadunam para formar um só, ou quando as penas se somam. Quando que as penas se somam? Quando eu peguei a arma para um fim destinado. Então, eu peguei a arma aqui, portei para atirar para aquele fim destinado. Mas se eu sair de casa, né, com a arma de fogo para um caminho divergente, e aí acontece uma coisa posterior aqui. Aí eu venho com a arma, eu já pratiquei o crime de porte ilegal de arma de fogo. Porque eu não tinha um fim específico, eu estava com arma no determinado lugar. E eu vim, disparei aquela arma de fogo, então esses dois elementos aí impedem a consulção do crime, a absorvição. Então as penas têm que se somar. E por que eu estou dizendo isso, Marlon? Eu estou dizendo isso pelo seguinte fato, que a autoridade policial ela tem a prerrogativa de arbitrar uma fiança nos crimes em que a pena máxima for até 4 anos. Então, como são dois crimes que têm a mesma pena, se houvesse a consulção ou absorção dos crimes, a autoridade policial teria a competência para arbitrar a fiança. Mas como eu interpreto, no presente caso, que não tem como, porque uma ação é independente da outra, não tem como um crime absorver o outro. Então, apenas dos dois juntos somam 8 anos. Né? Então, já foge da competência da autoridade policial. O que é que ela tinha que fazer? Homologar o flagrante, manter o acusado sob a sua tutela, encaminhar para o judiciário e o juiz que ia decidir a situação numa audiência de custódia. Né? Esse é o meu entendimento. Respeito o entendimento da autoridade policial, ele que tem a autonomia dele para escolher a tipificação penal dele e tudo. Diante desse fato, o que a gente fez? A gente requereu ao juiz a não homologação desse flagrante, né, a não homologação dessa fiança, né, e outro fator. A fiança para crime até 4 anos, ela vai de 1 a 100 salários mínimos. O delegado
Na segunda, a autoridade policial, na segunda análise, no segundo fator da análise por arbitramento da fiança, ele tem que olhar o poderio econômico do acusado. E me parece que, nesse caso, o poderio econômico do acusado ele é alto. A fiança foi arbitrada, penso que em 2 salários mínimos, 3 mil e alguma coisa. Então, 2 salários mínimos, quase o mínimo possível. Também não concordo, né? Mas é uma prerrogativa da autoridade policial. Então, diante dessa situação, a gente pensa, primeiro, a autoridade policial errou em arbitrar a fiança, porque não tinha competência. Por que não tinha competência? Porque não há construção e não há absolvição de crimes. Os crimes se somam. Então, se os crimes se somam, a pena vai a 8 anos. Se a pena vai a 8 anos, ultrapassa o limite legal, que é o que o delegado tem para arbitrar a fiança. Segundo, a gente discorda da tipificação. Por quê? Porque a gente acha que é tentativa de homicídio. A gente viu na representação que o delegado fez para a autoridade judiciária, que ele diz que não pode precisar a trajetória da bala. Cara, está muito fácil precisar a trajetória da bala. Então, se eu estou aqui, porto uma arma, e eu atirei, digamos que, hipoteticamente, como está lá dizendo, supostamente a bala pegou no retrovisor do carro. Então, eu já tenho 2 pontos. Qualquer aluno primário ali sabe ligar os 2 pontos para ver onde vai parar o 3º ponto da bala. Se eu atirei sentado e pegou no retrovisor, aquele tiro segue uma linha reta e, se tu for assistir as imagens, está na direção da vítima. Se tu vê a vítima, baixa a cabeça. Então, eu não tenho como dizer que eu disparei uma arma de fogo sem uma direção, sem uma intenção. Eu esgotei todos os meus atos, né? Se eu esgotei todos os meus atos, eu pratiquei uma tentativa de um crime. Só não consumei por fatos alheios à minha própria vontade. Ou seja, a bala pegou no retrovisor e desviou a direção, aí já é outro sistema. Mas eu exauri toda a minha vontade, que é atirar em alguém. Se não pegou por fatos alheios à minha vontade, tudo bem. Eu penso, tecnicamente, pelo que eu já analisei aqui, superficialmente, muito rápido, uma análise rápida, tudo, que se trata de uma tentativa de homicídio. Mas o delegado, né, interpretou de outra forma, mas o titular da ação penal é o Ministério Público. O delegado vai formalizar o inquérito, vai encaminhar o inquérito, mas quem vai decidir qual a tipificação penal o agente vai responder é o representante do Ministério Público. A gente aqui vai trabalhar na assistência de acusação. Esse é o nosso posicionamento da situação. Há um questionamento de vocês também quanto à falta da apreensão da arma por ser um objeto do crime, por ter correlação e também por esse armamento ainda estar sobre o suspeito, que ocasiona também um risco para a vítima. Hein? O que a gente viu na representação do flagrante da autoridade policial é que diz ali que o advogado se comprometeria em devolver a arma no dia seguinte. Penso que seja hoje, né? Não sei se ele já devolveu. Pelo sim, pelo não, e os nossos clientes já receberam contatos, né, inclusive do próprio causídico aí, que acompanha o agente acusado, a gente pediu medidas protetivas, né, pediu a apreensão da arma, e estamos aguardando o posicionamento do juiz. Entendi. Vocês já deram essas entradas e agora o juiz tem um tempo para responder, certo? Sim, a gente está aguardando aí o posicionamento do juiz. Penso que daqui para amanhã ele já tenha, até porque ele tem que homologar ou não o flagrante, né? Não homologando o flagrante, ele tem que homologar ou não a fiança. A gente espera que o juiz entenda da mesma forma que a gente, pela incompetência da autoridade policial, mas também, se ele entender da mesma forma da autoridade policial, está tudo dentro da interpretação da norma jurídica. Vocês, enquanto advogados da vítima, vocês acreditam que as imagens irão ajudar a elucidar essa história de fato? Porque seria diferente se fosse apenas a fala da vítima e a fala do acusado. Nesse caso, a gente tem registros de toda a ação. A gente acredita que as imagens serão essenciais para elucidar a situação, e elas estão bem claras e a população já viu, né? Está correndo aí nas redes sociais e a população sabe interpretar, né? Com certeza o judiciário
não vai se esquivar isso. E o que a gente achou estranho também é que até incompatível é o que uma fotografia juntada pela autoridade policial foi tirada pelo advogado do acusado. Então, essa fotografia foi juntada no inquérito, no flagrante. Né? A autoridade policial deveria, com todo respeito à autoridade policial, lógico, deveria ter feito a sua própria investigação e não coletado uma fotografia do retrovisor, onde parece que quem tirou foi o advogado do acusado, né? Até porque aparece a imagem dele refletida no retrovisor. Então, a gente acha que a autoridade policial deveria ter feito as suas fotografias, né, e não coletado já através de terceiro interessado. Mas isso é o nosso posicionamento, e a gente vai levar isso para o judiciário, na defesa do nosso constituído. Um dos conteúdos que circula nas redes sociais é a situação de ameaças prévias em que o Vitor, em uma mensagem através de rede social, do Instagram da filha dele, já teria ameaçado a vítima. Isso vai ajudar na argumentação de vocês? Sim, certamente, né? Certamente isso vai ajudar, porque indica uma premeditação, né? Que ele já vinha planejando um ato. Se ele estava falando sério ou não, o resultado agora veio deflagrar um conceito, né? Ele estava falando sério? Parece que sim, né? Porque ele ameaçou e cumpriu. Então, só não deu fim, né? Mas ele esgotou a ação dele nesse sentido. Só não a completou por fatos alheios à própria vontade. A bala pegou no retrovisor e desviou? Pode ter sido. Ou a bala não pode nem ter pego no retrovisor. Mas a versão deles é que a bala pegou no retrovisor. Pelo menos é o que está na representação que a autoridade policial levou ao judiciário até então. Ainda vem um inquérito que vem completo, com todos os fatos da investigação, que vai ser entregue ao judiciário, que vai submeter ao Ministério Público para verificar de que forma ele vai processar ou não o acusado.